Saudamos a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos estar novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Hoje, segunda-feira, é feriado no Brasil, dia da Independência. E aqui também é feriado, que é o dia do trabalho. Toda primeira segunda-feira de setembro é feriado, o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Mas a nossa independência real e verdadeira, ela vem de Jesus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Agradecemos a Deus que nos permite ter mais um dia de vida e também ter o estudo da sua palavra. Pedimos a unção do Espírito Santo para que possamos entender o que nós estudamos a cada dia e colocar em prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e mandamos aqui um alô especial para o Emílio Wagmacher Neto, é de Sobreiro, no Espírito Santo. Cleonice Silva Malta, é de Maceió, em Alagoas. Jailson Amorim, de Serra, no Espírito Santo. Carlos Adriano Soares dos Santos, é de Mato Grosso. Isanira Stork, é de Rondônia. Maria Schreiber, é de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, que estás nos céus, obrigado pelo dia de vida que estás nos dando, pelo momento que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Pai a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa, ó Pai, todos os nossos amigos e irmãos onde quer que se encontram, aqueles que nos pedem orações. Tu sabes os problemas e as necessidades que cada um tem, as lutas que enfrentam. Conceda as bênçãos e a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos na nossa série Amigos para Cristo, dando sequência ao estudo que começamos ontem, falando que nós deveremos compartilhar a história de Jesus, compartilhar aquilo que Jesus fez em nossa vida, a nossa mudança de vida, quem éramos antes e quem nós somos hoje, pelo poder de Deus. E é claro que muitas das vezes nós nos descuidamos na nossa vida espiritual e podemos às vezes escorregar e cair na nossa caminhada para os céus e cometer algum delito daquilo que nós cometíamos antes, mas nós temos que reconhecer que erramos, que falhamos, nos levantar, pedir perdão, nos arrependermos e continuarmos a caminhada. A vida cristã ela é assim, ela é de altos e baixos. Caímos, levantamos e não podemos permanecer caídos. Muitos irmãos nos escrevem dizendo, olha, irmão, estou enfrentando uma luta tão grande, eu não consigo mais, eu acho que eu vou desistir. São lutas que o inimigo traz para aqueles que querem fazer a vontade de Deus em sua vida. Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos permanecer lá embaixo onde o inimigo nos joga. Ele quer ver a nossa derrota e ele quer ver cada um de nós desanimados, tristes e sem esperança de continuar a caminhada cristã. Mas nós deveremos sempre erguer a nossa mão, clamar a Jesus, Ele nos segura pela mão, Ele nos levanta e Ele nos coloca no caminho novamente e assim nós vamos caminhando. A nossa vitória não vem por nós mesmos. E outra, nós não deveremos pensar que a luta é muito grande, são muitos anos que nós temos que viver este problema. Não, a luta ela é diária. É nós pensarmos que o hoje, se hoje nós estivermos andando com Jesus, fazendo a vontade dele em nossa vida, nós fomos vencedores. E amanhã é outro dia. Então nós temos que nos preocupar com um dia de cada vez. E falamos então a respeito da transformação que nos é apresentada em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, e que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras. Isso nós estudamos ontem. Hoje queremos falar de alguns personagens bíblicos que foram transformados pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus, transformados por Cristo. Por exemplo, nós lemos lá em 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4. 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4 diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai
e nos foi manifestado, o que temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 1 João capítulo 1, versos 1 de 1 a 4. João é aquele discípulo amado, aquele discípulo que era chamado pelo próprio Jesus de filho do trovão, porque uma vez ele quis que Jesus mandasse descer fogo do céu e consumisse a cidade de Samaria, porque eles não encontraram lá um lugar para se repousarem. E então João ficou tão nervoso e tão irritado que ele disse: Senhor, manda descer fogo dos céus e consumir essa vila aqui, porque eles não nos aceitam. Vejam que situação de João, discípulo de Jesus. E irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que são exatamente pessoas assim que Jesus convida para vir a Ele. Pessoas más, pessoas revoltadas, pessoas fracassadas na vida, pessoas que a sociedade não dá nenhum valor para essas pessoas. Aos olhos humanos elas são desvalorizadas, mas Jesus vê a possibilidade da transformação da vida dessa pessoa. É tanto que Jesus convidou pessoas simples da comunidade para serem os seus discípulos, porque Jesus via neles a possibilidade da transformação. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio, mas continuavam tendo inveja, tendo ciúmes um do outro, sendo pessoas bravas, como João aqui era o filho do trovão. Tiago, seu irmão, também era chamado filho do trovão. E Pedro e outros mais, né? Judas, que Jesus sabia que iria traí-lo. E Jesus conviveu com eles 3 anos e meio para que eles aprendessem o que é viver o Evangelho. Mas eles só aprenderam isso depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. Se nós ainda temos em nossa vida espiritual velhos traços da nossa vida passada, maus costumes, nós precisamos clamar pelo batismo do Espírito Santo para sermos também transformados e usados por Deus. E então João, quando ele escreveu aqui, em 1 João, capítulos 1, versos de 1 a 4, a primeira, segunda, terceira carta de João, ele estava morando em Éfeso. Ele passou um tempo exilado na ilha de Patmos. Os irmãos conhecem a história de João. Ele ali recebeu a revelação do livro do Apocalipse, que João escreveu, e depois então ele voltou para Éfeso, ele fixou residência. E João estava aí com a faixa de 100 anos de idade, a média mais ou menos que ele tinha nessa época. E lá em Éfeso havia um movimento, e esse movimento chamava doceticismo. Essa palavra vem da palavra doquel, que quer dizer parecer. O que essas pessoas diziam? Elas negavam a humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus parecia que tinha um corpo humano, mas ele não era humano. Ele era divino, somente divino. Eles afirmavam então, Jesus parecia humano, mas não era humano. Então foi daí que João fez essas afirmações, que está aqui em João, 1 João capítulo 1, versos de 1 a 3, e também no verso 14. Então, nós não devemos esquecer que tanto o Evangelho de João, como também as suas 3 epístolas, foram escritas porque havia esse movimento, e quando ele escreveu, ele já estava morando em Éfeso. E ele diz então: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, que ele veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. Então foi por isso que João começou a escrever no Evangelho de João, versos de 1 a 3, ele diz que no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso, por causa deste movimento, que João escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele estava morando em Éfeso. O apóstolo João aqui,
ele está querendo nos transmitir que não deve sobrar dúvidas na mente daqueles que aceitam a Jesus, que a encarnação de Jesus, o Logos, o Verbo, foi uma realidade e que Jesus foi uma testemunha, João foi uma testemunha auricular e também ocular. Ele viu e ouviu, e ele presenciou de Jesus, o Cristo, como um ser humano real, visto por todos. Então, João é um exemplo claro de um poder de transformação do poder de Deus quando crê e quando aceita a Jesus em sua vida. Nós precisamos viver a vida de Jesus em nossa vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme e que nós possamos ser realmente testemunhas vivas onde quer que nós estivermos. Temos nós, amigos e irmãos, refletido em nossa vida o amor de Cristo pelos outros? Se você tem vivido este amor de Cristo em sua vida e testemunhado a outras pessoas através da sua vida, não através do que você fala, mas através do que você vive. Se você tem vivido essa transformação e pessoas têm vindo a Jesus por causa da sua vida, do seu exemplo, e quiser contar para nós aqui no canal Hora Tranquila o seu testemunho, escreva-nos para o nosso WhatsApp 978-728-1015 e nós estaremos compartilhando com os nossos amigos e irmãos. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 20. Que Deus nos abençoe.